sempre surge aquela dúvida, professor, mas qual método eu vou usar para alfabetizar a minha criança de uma forma segura, de uma forma com que ela aprenda rápido e que ao mesmo tempo ela não fique com falhas na alfabetização, com falhas no processo de leitura e escrita. É importante que você saiba que existem diferentes métodos de alfabetização. Não existe apenas um método de alfabetização, existem diferentes métodos de alfabetização. Mas um grupo de métodos, nós dividimos sempre em dois grupos, mas um grupo de métodos, ele é um grupo que ele é muito mais prejudicial que os outros métodos de alfabetização. Eu quero dar um exemplo aqui prático para você. Quando você mostra uma imagem para uma criança, por exemplo, você mostra a imagem de um gato para a criança, o desenho de um gato, e você mostra a palavra gato, e a criança ela não sabe ler. A criança ela vai aprender a ler. E você faz com que a criança fique associando a palavra inteira, gato, com a imagem do gato. E a criança ela aprende de forma global a palavra. Ela vai aprendendo a memorizar aquela palavra como se fosse uma fotografia, né? Como se ela fosse ali com a mente dela fotografando aquela palavra. Ela vai aprendendo de forma global aquela palavra, associando a imagem. Então tem essa pista visual que mostra para ela a palavra. Então ela aprende memorizando a palavra, não porque ela está lendo, mas porque ela está associando a uma imagem. Ela não entende como se faz as junções daquelas letras para formar a palavra gato. Ela só sabe que é gato porque alguém mostrou a imagem da palavra gato. E aí o que acontece? Isso gera um grande problema depois da alfabetização, porque a criança ela vai tentar ler e ela vai se confundir quando palavras são muito parecidas. Por exemplo, gato, galo, gado. Às vezes a criança não consegue diferenciar nessas três palavras parecidas uma palavra que você pedisse, você mostrar essas três palavras, gato, galo e gado, e pedir para a criança, mostre para mim qual é a palavra gado, ou gato, ou galo. Talvez ela não vai identificar. A grande chance dela não identificar. Por quê? Porque ela não consegue perceber a pequena diferença que em cada palavra só muda uma letrinha. Por que ela não consegue perceber a diferença? Porque ela aprendeu a memorizar a palavra como um todo, olhar o formato da palavra como um todo. E como essas palavras são iguais, a criança não consegue perceber essa diferença. Um outro exemplo, você mostra a palavra elegante e a palavra elefante. Elas só têm as duas palavras só têm uma letrinha diferente uma da outra. Só que a criança não consegue perceber essa diferença. Por quê? Porque ela foi ensinada a memorizar a palavra como um todo. Esse é um exemplo, existem outros exemplos, mas de exemplos práticos de atividade que você não deve fazer com a sua criança. Não deve fazer com a sua criança. Por quê? Porque é um tipo de atividade que você não está estimulando corretamente o cérebro, a função do cérebro que faz aprender a ler. E hoje nós já temos assim, muitos estudos, a tecnologia vem se desenvolvendo cada vez mais, muitos estudos são feitos cada vez mais, e é comprovado cientificamente que um método, entre vários métodos de alfabetização, um deles é o mais eficaz. Por que é o mais eficaz? Por que ele é o melhor método? Porque ele é o mais completo. E eu vou ler aqui um trechinho desse livro do professor José Moraes, Criar Leitores. Ele é um professor português, olha só, esse livro aqui é bem fininho, Criar Leitores para Professores e Educadores. Ele é um pesquisador na área da educação. E ele participa de muitas pesquisas relacionadas à aprendizagem das crianças ali no processo de alfabetização. E na página aqui 86 desse livro ele fala assim: todas as análises em grande escala dos estudos publicados mostram que os métodos fônicos são os que dão melhores resultados. São eles, portanto, os quais aconselhamos fortemente. Olha só, um pesquisador que, com base na neurociência, em experimentos, estudos, análise sobre o cérebro, como funciona o cérebro humano, não só esse autor, mas muitos outros autores, como por exemplo Stanislas Dehaene, que é um neurocientista francês também, esses autores mostram que o caminho mais seguro para alfabetizar uma
criança é através do método fônico. E, professor, como que é o método fônico? Fônico vem de som. É quando nós ensinamos para a criança a relação entre a letra e o som, entre grafema e fonema. A forma da letra que nós vemos, por exemplo, deixa eu ver aqui, a forma da letra que nós vemos é um grafema. O som da letra é um fonema. E o que é o som? Por que som, professor? O som é a mesma coisa que falar as letras do alfabeto na ordem do alfabeto. A, B, C, D, F, G. Não é a mesma coisa. Com exceção de algumas vogais, que elas têm o mesmo nome, o mesmo som. Mas, inclusive, as vogais, a maioria tem mais de um som. E quando nós entendemos isso, nós vamos entendendo como se dá a estrutura da nossa fala. Os fonemas, quando nós usamos, olha só, nós usamos os fonemas para nos comunicarmos. Quando eu estou falando aqui com vocês, todas as palavras, sílabas que eu falei, elas são junções de fonemas, de pequenos sonzinhos que formam as sílabas, e dessas sílabas que formam as palavras, e das palavras formam frases. Então nós temos essa estrutura da fala. Os fonemas são os sons da fala. Quando eu falo aqui para vocês, são as menores unidades da fala. Vou dar um exemplo. Quando eu falo a sílaba Fá, Fá, eu falei a sílaba Fá. Se eu tivesse aqui na minha boca como se fosse uma câmera lenta, eu veria que eu falei dois sons. Eu falei A, Fá. Eu falei dois sons, só que nós falamos muito rápido. Nós não paramos para analisar as menores unidades da fala. E nem precisamos parar para analisar. Só que quando nós aprendemos esses fonemas, que são os sons das letras, então nós começamos a entender melhor como são as unidades da fala, como são feitas as junções. Quando eu falo sons, eu formo sílabas. Quando eu falo sílabas, que são pequenos sons, eu formo palavras. De palavras, frases, de frases, textos. E é assim que nós temos a estrutura completa da nossa fala. Por que, então, que o método fônico ele é o mais completo? Porque eu ensino a criança a ler, que a leitura, fazer a leitura a partir dos sons das letras, a partir dos fonemas, que são as menores unidades da fala. E essa é a forma mais segura da criança aprender a ler. Porque se ela dominar, se ela aprender todos os fonemas, todos os sons das letras, o que vai acontecer? Ela vai conseguir juntar esses sons e formar sílabas, juntar esses sons e formar palavras, juntar esses sons e formar frases, juntar esses sons e ler textos. E é assim que nós vamos ensinar uma criança de uma forma segura. Eu, professor Tiago, quando saí da faculdade, eu não conhecia esse método. Eu comecei a descobrir esse método depois que eu terminei a faculdade e comecei a estudar e comecei a aplicar. Eu percebi que os meus alunos aprendiam muito mais rápido com esse método. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui aprimorando, praticando e aprimorando e criando atividades com base nesse método, o método fônico. Então, aqui eu quero passar para vocês como iniciar a alfabetização com base nesse método, o método fônico, que é o método que eu uso. Não faz sentido ensinar para você algo que eu não uso, porque tudo que deu certo comigo é com base no método fônico. Eu quero passar isso para você, para que você consiga aplicar com a sua criança também. Então, que você saia dessa aula entendendo. É comprovado cientificamente que o método fônico ele é o mais completo. Por que ele é o mais completo? Porque nós começamos a ensinar a criança a partir das menores unidades da fala. O ponto inicial para uma criança formar uma estrutura da fala, seja uma sílaba, uma palavra, uma frase. Então, é a partir dos sons das letras que nós formamos todas as outras unidades da fala, sílabas, palavras, frases e textos. E é isso que eu quero deixar bem claro para você. Eu vou mostrar aqui, então, como que nós aplicaremos esses primeiros passos com a criança através do método fônico.
que é o método mais seguro para alfabetizar qualquer criança, inclusive crianças que têm alguma dificuldade na aprendizagem, crianças que têm algum transtorno, crianças atípicas, crianças com autismo, crianças com dislexia, crianças com TDAH, enfim, há muitos estudos que mostram que o método fônico ele é o melhor também para essas crianças que têm alguma dificuldade a mais no processo de aprendizagem. Depois agora de explicar sobre esse método, de esclarecer qual o método que eu uso o método fônico, embora eu crie, né, atividades em cima do método fônico, com base no método fônico, materiais com base no método fônico, agora nós precisamos começar a entrar cada vez mais no campo prático. O que nós precisamos saber para ensinar para nossa criança com base nesse método, que é o método mais seguro.